Fala, rapaziada, acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí, e hoje uma resenha pra lá de especial, uma resenha que a gente queria faz tempo que a gente estava comentando aqui, uma resenha especial com o inscrito, com o Fábio, que nos dá moral. Todo vídeo nosso, seja pós-jogo, seja resenha, seja um podcast, ele tá lá comentando, conversando com o Vlad e com o Lucão. A gente falou, pô, vamos chamar o Fábio para uma resenha junto com a gente, pra gente falar de Corinthians, saber como ele chegou até nós e tudo mais. Quero deixar já um abraço para o Lucão, que não vai poder participar, porque o trabalho hoje está exigindo muito para ele. Apesar de ser já terça-feira, quase 10 da noite, ele está muito puxado com o trabalho ainda. Mas estou aqui com o Vlad para a gente falar bastante de Coringão hoje e falar com esse convidado para lá de especial. Você está bem, Vladão? Fala, Fê, tudo bem? Ô, Fabião, cara, que alegria. Primeiro, bem-vindo a mais uma resenha do Balança Timão, quem está nos assistindo aí. Já ia mandar um abraço pro Fábio, como a gente sempre manda, mas ele está aqui com a gente, que honra. Então, muito obrigado, que vocês possam curtir mais um vídeo aí, comentar, compartilhar, mandar para os amigos e continuar nos ajudando. Lucão, um abraço. Tá muito corrido de trabalho, eu sei como é, eu também tô. O Fê também, todo mundo nessa correria toda, ainda mais tem feriado aí, então tudo acelera lá, enfim. Mas a gente dá um jeito para estar aqui com vocês, se não vem um, vem o outro, enfim. Estamos aqui, vamos falar de Corinthians, que mesmo sem estar jogando, o assunto aqui não falta para quem torce para o maior clube do país, para o bicampeão mundial Corinthians, né? O primeiro campeão mundial de clubes da FIFA, aquela coisa toda, porque está no hype, né? O Mundial da FIFA, então é sempre bom a gente lembrar que o primeiro campeão desse torneio que a FIFA considera como mundial somos nós, né? Vamos falar de Coringão e, mano, que alegria, Fábio. De verdade, a gente tá falando no off aqui, que nós estamos muito felizes de recebê-lo. É uma coisa que a gente fala quando a gente vai gravar lá no estúdio. E a gente escolhe os nossos convidados a dedo. Aqui não é diferente, tá? Aqui só tem uma linha um pouco diferente, porque aqui a gente fala muito das famosas pautas quentes, né? Que é o que está acontecendo agora. Lá no estúdio a gente fala mais de história, aquela coisa, mas a gente escolhe a dedo, cara. A gente vê quem a gente quer estar perto, quem a gente quer falar de Corinthians, e você é um cara que toda a força que você nos dá, todo o apoio, porque isso, mano, quando alguém vai lá e comenta alguma coisa, e compartilha, e fala, e responde, interage, é uma motivação que nos dá para que nesses dias tão corridos da nossa vida pessoal, porque a gente não vive do Balança Timão ainda, e dá uma motivação a mais, cara. Dá aquela coisa, mano, eu vou lá gravar porque tem alguém que tá esperando, que tem alguém que quer nos ouvir. Então, mano, que honra, cara, que honra. Muito obrigado pela presença, fica à vontade, a casa é sua. E, mano, dá as boas-vindas para os nossos amigos que estão nos assistindo aí. Bom, boa noite, Felipe, Vladão, Lucão, que não está por aqui hoje, boa noite também a ele. Dizer que sou um admirador aí do canal de vocês, do projeto, desse trabalho aí, muito que resgata o corintianismo verdadeiro, né? Um corintianismo sem histeria, uma leitura muito próxima da minha, dos jogos, do que é o Corinthians, e agradecer demais pelo convite, por estar aqui com vocês, e a gente falar de uma das coisas que a gente mais gosta na vida, que é falar do nosso Corinthians, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e um prazer estar aqui com o público também que nos ouve. É isso aí, Fábio, é isso aí, ó. De novo, obrigado por ter topado. Quero falar para a galera que está ouvindo, aproveitar que está no comecinho para não esquecer, igual o Vlad falou, pô, deixa o like aí no vídeo já, se inscreva no canal, vamos chegando aí, compartilhe com amigos corintianos para chegarem até nós. E antes da gente falar de Corinthians, falar de alguns assuntos aí, acho que é curiosidade minha, do Vlad, você já meio que comentou aqui no off, mas para a galera saber também, como que você chegou até nós? Como chegou até o nosso projeto do Balança Timão? Você lembra como foi, a época mais ou menos? O que fez você chegar até nós aqui? E que bom que você gostou, que não saiu mais, hein? Não saí mais, é verdade. Bom, acho que foi em novembro do ano passado, mais ou menos, de todos os canais que tratam aí do Corinthians, né? Eu não me identificava só com o do Kaká, né? O canal do Povo Escolhido, gosto muito do canal dele. E aí ele pegou e em um dos vídeos ele comentou que o projeto de você estava iniciando. E eu falei, poxa, deixa eu ver como que é, né? E foi realmente assim algo que me encantou, a forma com que vocês tratam o Corinthians. É uma forma que eu entendo que é muito parecida com a minha visão de Corinthians também. Então, acho que foi em novembro do ano passado, o projeto de vocês começando, Balança Timão começando. Então,
foi nessa época mais ou menos. Se eu não me engano, eu peguei já o primeiro pós-jogo, perdi, acho que o primeiro podcast, mas depois vi recuperado, né? Mas já peguei os primeiros pós-jogos, as primeiras resenhas e nunca mais, e procuro de fato recomendar para amigos corintianos, recomendar para a comunidade corintiana, porque entendo que é uma visão muito próxima do que deve ser encarado o Corinthians, né? Então, desde já dou parabéns a esse trabalho, a esse projeto. Tenho certeza que é um projeto que só tende a crescer e é muito bom estar aqui hoje com vocês, fazendo parte disso, né? Oh, que bom, que bom. Acho que é muito gratificante ouvir isso, né, não, Vladão? Acho que quando a gente. E como eu falei no off aqui também, quando a gente brinca que se a gente atingir um corintiano só, a gente está feliz. E ouvir isso de você, que é um corintiano um pouco mais velho que nós aqui, mas que acompanha, que concorda com as nossas. É que a gente fala, né? A gente não quer ter razão, a gente quer o bem do Corinthians. Então, ver que a gente conseguiu atingir um corintiano e que gosta tanto do nosso projeto, daquilo que a gente faz, para nós realmente não tem palavras para agradecer e por saber que a gente está no caminho certo também. A gente comenta que a gente não tem nenhum viés jornalístico, nunca uma notícia vai vir de nós, diferente do Kaká que vai atrás, que liga para um, manda mensagem para outro. Acho que notícia. O corintiano vai ter acesso, informação hoje a gente tem acesso a rodo. Acho que a gente só seria mais um para falar uma coisa que todo mundo está falando. Então, por isso que no pós-jogo a gente fala do jogo e o vídeo é aquele. Por isso, quando a gente vem para a resenha, a gente comenta um pouco mais de outras coisas que podem estar rolando nesse momento. E quando a gente vai para o podcast, a gente tenta focar no convidado, nas histórias, lembrar de outras coisas, que acaba virando uma resenha também. Mas pô, saber que conseguimos atingir um corintiano que chegou por um outro grande corintiano também, que é o Kaká, a gente fica muito feliz. E, pô, assim, o Vlad falou isso no off também, mas eu repito aqui já gravando que as portas do Balança Timão vão estar sempre abertas, principalmente para aqueles que nos apoiam, que é o seu caso. Quero aproveitar aqui também para deixar um grande abraço para o João Gabriel, para o Igor, que são outros que sempre comentam nossos vídeos também. E já fiz o convite para os dois, estou aguardando mandar mensagem para nós, para também participar de uma resenha com a gente aqui. E é isso, né, Vladão? Acho que a gente fica muito feliz de ouvir tudo isso, né? Ah, cara, é isso. Sabe que teve a gente, acho que foi foi na nossa última gravação, na penúltima, não lembro, na verdade. Que a gente falou assim, o Fabião, foi com o Mário, eu acho. Que ele falou, ele nos desejou sucesso, né? Que ele falou assim, pô, vida longa, Balança Timão, sucesso. E aí eu fui muito feliz na minha fala, que veio na minha cabeça no momento, que é o que eu trago para cá. Isso já é sucesso. Sucesso já é a gente poder estar aqui trocando uma ideia com você, com o Mário, no caso, agora com você, Fabião. Já é sucesso. Quando a gente se propôs a fazer esse trabalho, a ideia era exatamente o que você falou, que fosse um corintiano, mano. E, tipo, porra, então a gente fica muito feliz de atingir você, algum outro corintiano que se sinta à vontade, confortável de nos escutar, de debater, de falar bem, assim, pro bem do Corinthians, né, mano? Pra gente desabafar. Sempre a palavra máxima nossa para mim aqui em relação ao Corinthians são duas, na verdade. É amor e respeito, né? E acho que elas estão juntas. E a gente tem muito isso. Então, a gente está muito feliz. Isso já é sucesso, cara. Muito obrigado. Mais uma vez. E vamos falar do Corinthians agora, porque vamos assunto falar. não falta, né? Já rasgamos a seda um do outro. Agora vamos falar do Corinthians. E aquilo, eu quero só aproveitar também para deixar mais um abraço aqui, que é para o Daniel e para o Éder, do Timão Sem Palavras. Página deles bombando, grande pra caramba ali. Agradecer que eles foram no nosso podcast. O episódio sai na próxima semana. A gente não quis queimar o cartucho por causa do feriado, né? A gente falou, não, os caras tão grandes, vamos deixar para a próxima semana, que também, foi um papo sensacional no podcast lá, foi muito legal. E que se eles estiverem ouvindo a resenha agora, aproveitar que tá no começo também, eu quero as datas que quando a gente vai no nosso escritório lá Me na responda, José Maria por favor, Éder. Exatamente. Então, Vladão, ó, pra gente não ficar entrando em polêmica, porque eu tô vendo muito essa semana, e quero ouvir do Fábio também, a gente tá ouvindo muito questão de, pô, mas o empresário do Garro avisou o Corinthians que se vier proposta ele vai ouvir, que tal jogador pode sair, e ninguém fala de chegada tal e tudo mais. Isso daí a gente está alimentando, para mim, notícias para ter o que falar, enquanto não tem nada concreto, não sei, não vejo por que esse assunto, então vou para outro tipo de pergunta para o Fábio, para aí a gente continuar a resenha aqui. Pensando que o Corinthians ele vai fazer poucos investimentos pela situação financeira,
mas esses investimentos terão que ser certeiros agora no meio do ano. Quero saber do Fábio, depois quero saber do Vladão, quais são as posições que vocês olham no elenco hoje e que vocês falam, puta, precisa trazer um cara para essa posição, um cara para essa posição, para tentar, junto com tal jogador, melhorar um pouco o time, que a gente consiga render mais e melhor no segundo semestre. Fabião, faz as honras. Vamos lá. Eu ouço sempre aí de vocês e concordo, nosso meio-campo não tá tão legal, a gente vocês vêm fazendo aí algumas críticas ao Maicon, né, que ganhou espaço aí com o Dorival, e imagino, entendo que a gente deveria focar nossos esforços nesse meio-campo, um volante, um cara, sabe, como a gente olha para o passado e a gente viu bons volantes no nosso time. Quem olha mais para o passado lembra do Rincon, um passado mais recente, um Ralf, etc. Eu acho que falta esse cão de guarda, falta esse cara no meio de campo, e a gente vem tendo essa carência. Até o último jogo aí a gente teve o Bidon fazendo uma boa partida, fez um golaço, até o Felipe, ele mesmo se autocriticou, né? E é o que o Felipe fala, e eu também acho, ninguém quer ter razão, a gente quer o bem do time, que ele sabe o que é o Corinthians, né? Cria do Corinthians, ele sabe o que é o Corinthians. A gente torce para que ele prospere lá dentro, assim como foi o Maicon também, né? Então a gente torce, mas hoje um setor do Corinthians que merece aí uma atenção, né? Entendo também para a zaga, mas aí eu deixo com o Vladão para completar. Eu concordo totalmente com o que o Fabião falou agora. Eu acho que primeiro, o Corinthians precisa de um zagueiro, né? Eu vou direto para o que eu acho. O Corinthians precisa de um zagueiro para ontem, mano. Essas especulações, como o Fê muito bem falou, acho que nem vem tanto ao caso a gente ficar debatendo, porque, mano, toda vez, daqui a pouco é o Drogba, daqui a pouco é o, sei lá, o Vinícius Júnior, alguém que vai vir pro Corinthians aí, que vão colocar para poder fazer com que a gente clique no vídeo para o famoso clickbait, né? Então não é ideia, mas acho que precisa de um zagueiro, mano. A gente precisa reforçar a zaga urgente e tentar alguma. Acho que a gente vai acabar perdendo alguém aí, mano. Vai acabar perdendo alguém desses grandes, desses importantes aí, vamos dizer. Acho que a gente vai acabar perdendo. Estão falando dos papos do Memphis lá, Besiktas, talvez, né? O Yuri Alberto também tem mercado pela idade e tal, não sei se sai. Então, eu acho que é importante, assim, para ontem, um zagueiro e já pensar em alternativas para reforçar meio campo e ataque, porque a gente deve perder alguém, mano. Eu não consigo imaginar o Corinthians passando por essa janela, com a dificuldade que está financeira, que está vendendo o almoço para comer na janta, né? Esse ditado popular. É assim que a gente está, infelizmente. Vai chegar uma proposta para alguém, a gente vai conseguir segurar? Não vai, né? O nosso ex-presidente falando que não, que chegava a proposta lá pro menino da base lá de não sei quantos milhões, mas ele segura porque não vai vender. Não é a verdade do clube. A gente está com dificuldades reais financeiras, então vai vender alguém. Então, para ser direto, assim, assertivo, eu acho que um zagueiro, vai atrás de um zagueiro, não sei aí, tem um scout lá que trabalha para isso, que ganha essa grana aí, vai ver, tenta ver, sei lá, na Série B, algum zagueiro bom, porque também não adianta a gente falar que vai trazer um cara de Premier League, não vai trazer também, não tem essa grana, e se trouxer com um contrato muito mal amarrado, como a gente faz, acontece toda hora. Aliás, o Memphis é mais um, né? Eu entendo que talvez não seja papo para agora, mas muita gente pode falar, mas como que um cara desse viria? Mas não pode vir com multa de 10 milhões de euros apenas, sendo metade dele, ou seja, se ele abrir mão da parte dele, o Corinthians quase vai fazer 30, 40 milhões de reais. Se fizer isso aí, porque já deve estar devendo um monte para ele que a gente nem sabe, deve ser aquela coisa também que a gente sabe como funciona, então não pode ficar fazendo contrato assim, o Corinthians não pode ser refém de jogador, como foi do Roger Guedes, que saiu à véspera de uma semifinal, enfim. Então, mano, o zagueiro, diretão, zagueiro e tentar reforçar esse meio campo / ataque aí de alguma forma, porque a gente deve ter ausência. Sem ausência já precisa. Se tiver ausência, então, eu acho que é fundamental. O que você acha aí, Fê? Não, concordo com vocês, mas eu vou mais na linha que, nesse momento, eu acredito que um zagueiro que chega, como foi mais ou menos o Veríssimo ali em 2023, que é aquele cara que chega e não sente, entendeu? O cara que chega, ele vai vestir a camisa, vai jogar, porque eu tenho a sensação que, assim, um zagueiro bom, ele não que ele melhora
o companheiro do lado, mas ele faz o cara render o que talvez a gente não espere. Mas por outro lado, um zagueiro ruim, ele contamina o cara que já é mediano, que ia fazer o arroz com feijão também, entendeu? Então acho que um zagueiro é primordial. No meio-campo, o meu maior medo de perder nessa janela, eu juro que é o Garro, assim. Se o Memphis for embora, eu juro que eu não vou ficar tão sentido. Acredito até que é um alívio na folha maravilhoso. O Yuri, acho que ainda talvez dê para segurar até o final do ano, justamente pela idade. Talvez o Corinthians consiga pelo menos segurar mais um pouquinho. Mas acho que no meio-campo falta mais um cara, pelo menos um reserva pro Garro. E tem que entender o que o Dorival quer, né? Porque vamos ser sinceros, até já pegando um gancho para a próxima parte, eu quero conversar com vocês. Quando a gente voltar dessa parada, o calendário ele vai ser muito puxado até o final do primeiro turno do Brasileiro. A gente vai ter quase um mês com jogo quarta e domingo, com o derby da Copa do Brasil no meio aí. Tendo isso em vista, a gente tem que entender o que o Dorival vai querer e dependendo assim, se ele pedir alguns jogadores que o Corinthians vai mudar a característica de jogo que vinha dando certo no passado e ele não for muito bem em resultados, talvez ele não sobreviva a esse um mês. Então o Corinthians tem que ter muita sabedoria no que vai trazer agora. Talvez um cara a mais para o ataque, ou para fazer dupla com o Yuri, ou para jogar dessa forma aberta que o Dorival quer, no sentido de conseguir colocar aquele perde pressiona, que hoje as pessoas falam. Então, acho que tem que vir um lateral direito reserva, ou um cara que jogue minimamente o arroz com feijão, como faz o Mateuzinho, entendeu? O Léo Maná, infelizmente, não dá, tudo bem, é ali da base e tudo mais, mas a gente olha, né? Quando a gente vê um cara que sobe da base e joga um pouco de bola, a gente olha. A gente viu como foi o Murilo, o zagueiro, a gente viu como foi o Moscardo. A gente, apesar de bater muito no Bidon, a gente vê que não é um moleque qualquer. A gente reclama que não ganha físico, que muito jogo não ajuda, tal. Mas você vê que quando o Garro jogou, olha como mudou o Bidon, né? Então por isso que eu falo da importância da gente manter o Garro também. Enfim, acho que é isso. Acho que precisamos de um zagueiro que vai chegar e vai jogar. Que aí talvez acredito que o André Ramalho volte a fazer um arroz com feijão ali, porque o Kaká não dá e os outros também, Félix Torres nem se fala, né? Precisamos de um cara que vai chegar para o ataque, seja ele ponta ou seja um outro atacante pro lado do Yuri ali, mas um cara que seja melhor, pelo menos melhor que o Thales Magno, o que não deve ser difícil achar no mercado. Precisamos de um lateral direito que chegue para jogar também um arroz com feijão, entendeu? E pelo menos tentar um cara no meio aí. Seriam essas 4 posições: um zagueiro, um lateral direito reserva / titular, mais um cara no meio e um cara no ataque que venha para ajudar. Que eu acho que não perdendo tantos jogadores, ou pelo menos não perdendo muitos jogadores importantes, acho que a gente consegue fazer um segundo semestre um pouco mais ajeitadinho aí. E aí, até pegando o gancho do que eu falei agora, já passo para vocês de novo. A CBF desmembrou a tabela do Campeonato Brasileiro, né, dessa volta, dessa parada da Copa do Mundo de Clubes até a 18ª rodada do Brasileirão. Né? Não pegou a última rodada do primeiro turno. Então, se eu não estou enganado de cabeça, vou tentar lembrar aqui. Ó. A gente pega o Bragantino dia 13 de julho em Itaquera, isso é um domingo, 7 da noite. Agora, olha isso daqui, ó. Bragantino, domingo, 7 da noite em casa. Ceará na quarta em Fortaleza, 7h30 da noite lá em Fortaleza. Sábado, São Paulo no Morumbi, 9 da noite. Ou seja, em 5, 6 dias o Corinthians tem o Bragantino, que está lá nas cabeças em casa à noite, o Ceará na quarta-feira à noite e o São Paulo no Morumbi à noite também, que assim, São Paulo com técnico novo, com certeza quem tá todo mundo machucado lá vai se recuperar. Eu tenho a sensação que o Lucas Moura só jogou dia 26 de janeiro de 2025, que foi ali contra nós, o 3-1 no Morumbi. Nossa única derrota no Campeonato Paulista, ele não jogou mais esse ano. Essa é a sensação que eu tenho, mas eu tenho certeza que no dia 19 de julho ele vai jogar. Essa certeza eu tenho absoluta. Tanto ele, quanto Oscar, quanto Ferreirinha, todos esses caras vão jogar contra nós, isso é fato. E tem o treinador novo, é o único jogo que eles lotam o estádio contra nós. E o Corinthians vai no Morumbi nos últimos 9 anos, pelo menos para fazer um tour no Morumbi, né? Vai lá passear, é sempre aquela postura que a gente já sabe. A gente se irrita de teimoso, porque a gente já sabe qual é a postura do Corinthians no Morumbi. Infelizmente, dói falar isso, mas é verdade. Os últimos anos estão aí para demonstrar isso.
Né? A gente não ganha do São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro há 15 anos. Nós vamos debutar. A última vitória contra o São Paulo fora de casa no Brasileiro foi em 2010. 2011 empatamos, 2012 foi para Caimbu, perdemos. 13 empatamos, 14 foi em Barueri, 1-1, domingo, dia das mães, gol do Fagner. Foi 1-1, empatamos o jogo. 2015 empatamos, 16 aquela pataquada do 4-0, que até o Cueva fez gol de cavadinha. 17, 11 da manhã, empatamos com o gol do Cleison. 18, tomamos taca, 3-1 com o gol do Jonatas, aquele atacante horroroso. 19, confesso que eu não lembro. Aí na pandemia perdemos no último lance, gol do Brenner, bateu na trave. 21, 22 é o que mais me incomoda, que a gente empata no Morumbi com o nosso time titular, o São Paulo, reservaço, aquele golaço do Yuri de esquerda de fora da área. Era o jogo pra gente ter ganho ali, empatamos 1-1. E aí é isso, 23, pataquada, ano passado pataquada, e é isso. Então, assim, o Corinthians não ganha do São Paulo fora de casa. Ano passado foi em Brasília, né? Foi em Brasília, o jogo que o Fagner é expulso, o André Ramalho também. Então, e eu não sei se o Corinthians vai dar essa resposta, mas voltando para o calendário. Então é Bragantino domingo em casa à noite, Ceará à noite na quarta-feira, sábado São Paulo, na quarta-feira essa sequência de 2 jogos fora, quarta e sábado, sendo uma viagem para Fortaleza, que é longe. Depois a gente tem, se eu não estou enganado, o Cruzeiro em casa, tá lá nas cabeças também. Depois é o Botafogo fora, difícil pra caramba. Aí se eu não estou enganado, o Palmeiras, o jogo de ida, o Fortaleza em casa pelo Brasileiro, então Palmeiras na quarta, o Fortaleza no domingo, o Palmeiras fora na quinta, e aí não está desmembrado ainda, vai ser domingo provavelmente, né, o jogo, porque a gente vai jogar na quinta, o Juventude fora na última rodada. Então em um mês, então do dia 13 de julho até o dia ali 10 de agosto, que é o dia dos pais, em um mês o Corinthians tem essa maratona de jogos, com um derby importante eliminatório na Copa do Brasil, e que eu quero saber de vocês, o que esperar, visando que vamos ter que reforçar o time e tem chance de perdermos alguns jogadores, o que esperar desse Corinthians e o que esperar do Dorival, será que ele vai aguentar esse mês aí? Será que o Corinthians pelo menos vai começar a apresentar um futebol melhor do que já foi? Contra o Grêmio era um jogo vencível, foi ali uns 10 dias entre um jogo e outro, onde achei que o Corinthians poderia ter vencido o jogo, já teve uma postura um pouco diferente, mas a gente vai usar um pouco as desculpas dos desfalques. Mas ainda senti que dava para a gente ter vencido. Agora eu quero saber de vocês, com esse calendário, pensando em reforços, pensando em perda de alguns jogadores do elenco, e esse calendário apertado com tanto jogo importante, o que vocês acham do Corinthians, pelo menos nesse primeiro mês pós-volta do Mundial de Clubes aí? Pode ir, Fabião, vai lá. Bom, boa, bem lembrado. Vamos ter uma tabela bem difícil, realmente. Jogos aí com os times que estão aí na cabeça, além da próxima fase aí da Copa do Brasil. Agora, tem um ponto, e eu queria ver também o que vocês acharam. O Dorival testou 2 meninos da base, Kaique e Dieguinho, no jogo contra o Grêmio. Eu gostei da entrada dos dois, foram poucos minutos, ainda óbvio que a gente não pode depositar tanta confiança em dois jovens de uma vez só, mas entendo que o Garro tem que estar bem, é o nosso coração, né? Ele tem que estar bem recuperado, já jogou acho que os 90 minutos agora contra o Grêmio, então quer dizer, imagino que essa janela aí faça bem para ele, que ele possa realmente se recuperar. Todas as peças do nosso elenco, é de quem realmente eu torço para que não saia. Para mim é o jogador fundamental que a gente tem hoje. Aí tem também voltar bem aí o Carrillo, Martínez, etc. Então, esse meio de campo estando entrosado, acho que o Dorival tem condições de conseguir alguma coisa. Veio essa notícia do Memphis, que, assim como o Felipe falou, eu também, se ele for, não vou ficar surpreso e também não vou sentir tanta falta. A verdade é essa. Mas é assim, depositamos hoje a nossa esperança, acho que no Garro, realmente, né? Para mim, a peça fundamental do nosso elenco. Quando ele joga, a gente vê que ele faz realmente aquele papel de passar de um lado para o outro do campo, distribuindo a jogada, fazendo com que o time tenha uma harmonia, né? É isso que a gente precisa. Então, que ele consiga trabalhar, né? A gente
Acho que os jogadores estão de férias agora, ele vai ter aí depois uns 15 dias para poder trabalhar com o elenco. Então, que ele volte, que o time volte aí realmente com vontade também de jogar, né? A gente falou isso, vocês falaram disso nos últimos, nas últimas resenhas, né? Pegar aquela vontade mesmo, colocar na chuteira e ir para cima dos adversários. É isso que a gente está precisando. A gente sabe que tem uma série de fatores extracampo que só atrapalham, isso é uma verdade, mas que o Dorival consiga realmente fazer o time jogar e, obviamente, aí depositando as esperanças no carro. Cara, eu acho que indo um pouco nessa linha que vocês falaram aí, é uma pena o que eu vou dizer, porque eu não gosto desse tipo de postura de parte das torcidas, não é nem só do Corinthians, né? De cobrar sempre muito o treinador, né? De forma excessiva até. Porque se for ver, o Dorival acabou de chegar. A gente foi campeão paulista dia 27 de março com outro treinador, né? Então foi ontem. O Dorival acabou de chegar. Mas, dito o que eu acho uma pena o que eu vou dizer agora, mas por próprias teimosias do Dorival, ele já tá aí na... Mano, assim, essa tabela que o Fê acabou de dizer agora, nós vamos voltar dessa parada da FIFA aí. É uma tabela difícil pra caralho. Você vai pegar o Bragantino, que já historicamente dá trabalho pra gente, né? Aí você vai pegar o Ceará fora, né? E aí você vai jogar no Morumbi com todo o contexto histórico que o Fê muito bem lembrou aí. Fez uma análise rápida aí dos últimos 15 anos, o que está acontecendo, né? Sem a nossa torcida presente. Então, assim, por teimosias dele, ele tem que fazer o time jogar, mano. Ele tem que dar um jeito em 15 dias para fazer esses caras, para provar pra gente, primeiro, que ele não é um maluco, para provar pra gente que ele não tá aqui de má vontade, porque às vezes é a impressão que passa, inclusive já até falamos isso aqui algumas vezes, eu falei isso algumas vezes, né? De que parece um pouco de má vontade, porque como você dá faixa de capitão pro Michael, algumas teimosias, o que você tá fazendo, mano? Pelo amor de Deus. Eu espero muito que você entenda tudo e a gente nada, né? Mas ele vai ter que provar isso agora, cara. Porque é isso. Quanto ao Memphis, só para eu dar um pitaco também, concordo com vocês dois, eu também. Se tiver que perder alguém dos grandes, que foi o termo que eu usei há pouco, que seja ele, de verdade. O Rodrigo Garro a gente não pode perder de forma nenhuma. Até bom que ele volta para a camisa 10 que ele gosta tanto, fica todo mundo feliz, né? Porque com todo respeito ao Memphis aí, acho que ele veio pro bem pessoal dele, que o Corinthians tenha somado para a vida dele, né? Porque, assim, a gente achar que a gente não vai sentir falta dele não quer dizer que ele não tenha contribuído de alguma forma para alguma coisa na nossa vida aí. Contribuiu sim, talvez com, né? Um momento que a gente está nos últimos tempos tão para baixo, com a autoestima tão baixa. É bom. Claro que o Corinthians não vive disso, né? Lembrando, o Corinthians é bicampeão mundial, já falamos isso. Mas assim, na fase que a gente está nos últimos anos, é legal, porra, você ligar um jogo de Eurocopa, um jogo de seleções, e o seu camisa 10 é o mesmo camisa 10 de uma seleção importante do mundo, né? Uma coisa boa para o corintiano, traz uma frente de grandeza também para nós, aquela coisa. Então ele agregou. Mas assim, cara, de verdade, acho que pode ir, né? Não podemos perder o Rodrigo Garro de forma nenhuma, mano. Então, quanto ao Memphis, pode ir se for o caso. Tem que segurar o Garro de todos os jeitos. Não vai buscar um novo Garro assim rápido. Não vai ter como buscar. E que o Dorival Júnior possa nos provar que... Não é nem que a gente não entenda, né? Porque a gente entende. As críticas é o que foi daqui para trás, né? Se ele fizer o Corinthians jogar com o Maicon de capitão, o Maicon ditando o ritmo do time, não quer dizer que a gente não entenda. Quer dizer que ele tá vendo alguma coisa que a gente não conseguiu ver antes. Porque se a gente não entendesse, o Michael estivesse fazendo bons jogos, por exemplo, e a gente analisando que ele estava fazendo maus jogos. Não é o caso. O Michael fez maus jogos e o Dorival insistindo no Michael. Mas enfim, só estou corrigindo algo que eu mesmo ia dizer. Que ele possa nos provar que ele está vendo alguma coisa muito diferente, que ele bota muita fé nisso aí, porque realmente o tempo dele vai ser curto, cara. Ele vai ter pouco tempo para mostrar que ele está apto a ser treinador do Corinthians. Principalmente pelos jogos eliminatórios contra o nosso maior rival. Porque o nosso maior rival está jogando aí uma competição importante, mais uma vez está jogando uma competição importante que o Corinthians não está jogando. Claro que ganhamos já esse torneio, mas a gente não pode ficar... A gente, com o respeito que a gente tem à instituição Corinthians, claro, a gente não pode
achar isso normal e legal, porque não é, né? O nosso argumento não tem que ser só eu sou bicampeão do mundo, você não tem nenhum para sempre, porque a gente tem que jogar essas competições, que a gente vai lá todo ano, né? Enfim, então nosso rival tá jogando, então tá com a moral alta, dependendo do que acontecer lá, vai voltar com a moral alta, tem mais time que nós, tem um treinador melhor, vai decidir na sua casa. Então, assim, a preocupação é até de não competir, né? Eu não tô jogando a toalha dizendo que, pelo amor de Deus, não é isso, é o Corinthians, acabamos de ser campeão em cima dos caras, né? Mas a gente sabe que a tendência normal de jogo jogado, o que pode acontecer, a gente sabe. A gente sabe. Pega os últimos derbys que aconteceu fora da nossa casa aí, no, em Barueri e no Allianz Parque. Vamos ver o que aconteceu. A gente conversou, é um assunto muito parecido antes das finais do Paulista. De tipo, vamos voltar vivo. Era o que todo corintiano falava, mano. Vamos voltar vivo. Até tinha corintianos que falavam, nós vamos ganhar lá, mas vamos ganhar lá pela camisa, não por bola, por jogo jogado. Não era por análise. Nenhum corintiano por análise achava que a gente ia ganhar no Allianz Parque, mano. E sim por corintianismo, tá ligado? Então, assim, principalmente visando isso, para competir, cara, para não fazer uma coisa feia, sabe? Então, até me estiquei um pouco demais, porque é algo que tira um pouco o sono. Ainda nem tanto, porque a gente tá longe, né? Mas, assim, cara, temos 2 jogos eliminatórios contra o nosso maior rival, no cenário que tá atualmente, que, assim, a chance de um atropelo é enorme se o Corinthians não abrir o olho, né? E antes disso, tem esse monte de jogo difícil aí para um treinador que por um monte de cagada que ele fez, ele já está pressionado. Não era para ele estar pressionado. Bom, se o Dorival tivesse os mesmos resultados que ele teve, resultado que fosse os mesmos, mas fazendo o famoso arroz com feijão, ele não estaria tão pressionado. Então não é tanto de resultado, é sim de desempenho, né? Mas enfim, eu boto fé, eu acredito, eu quero muito acreditar que ele fez o Flamengo jogar fazendo arroz com feijão, ele fez o São Paulo jogar contra nós, inclusive. O São Paulo foi melhor que o Corinthians nos 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil. O Fê já falou, acho, umas 2 ou 3 resenhas que, o gol de mão do Lucas. Se não sai o gol de mão do Lucas, sairia um outro, né? Dos caras, porque o Corinthians foi amassado e o treinador era o Dorival. Então, eu boto essa fé aí, viu, gente? Eu tô preocupado, mas eu tô esperançoso. É um treinador que já mostrou o que ele pode fazer. Infelizmente, nesses 1 mês e meio de Corinthians, ele assustou, mas que ele possa tá pensando bem com a comissão dele ali e falar, mano, vamos, não vai mais ser técnico do São Paulo, tem muita gente falando que é o que ele queria, não vai mais, então que ele possa focar no Corinthians e que a gente possa, ter uma temporada digna de Corinthians. A gente não aguenta mais, mano. Tá, eu prometo que eu vou finalizar rápido, mas assim, não é nem a ideia do papo é esse, mas assim, cara, não é inveja isso, é tristeza, mano. Eu tô pouco me fudendo com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Fluminense, foda-se. Mas assim, é triste, mano, porque nós somos o maior clube do Brasil. Imagina o que a torcida do Corinthians estaria fazendo nos Estados Unidos, por exemplo. Uma instituição como a nossa, né, não pode estar só assistindo o nosso rival jogar o 3º campeonato do mundo em 4 anos. São 3 vezes que eles estão jogando o campeonato do mundo e a gente só secando os caras. Não pode, tá ficando para trás, pô. Não pode. Então que organize a casa, primeiro, focar numa boa temporada, porque a casa não vai ser organizada agora. Faz uma boa temporada no campo e que o fora as coisas possam começar a melhorar, porque tá complicado para nós como instituição, né? Eu me estiquei bastante, mas acho que ficou claro. Vai lá, Fê. Não, é isso. Concordo com vocês. Acho que até em linha do que você falou agora, Vladão. Acho que até esses 10 dias, como eu comentei, né, que do jogo do Vitória até o jogo do Grêmio, a gente viu um ímpeto um pouco diferente de jogadores do Corinthians na Arena do Grêmio. Tanto que mesmo com a desculpa dos desfalques, mesmo com o segundo tempo diferente do primeiro tempo, o primeiro tempo, se a gente fosse analisar, se o futebol fosse um esporte justo, o Corinthians teria vencido, teria saído na frente no primeiro tempo, né? Então, ainda tomou um gol, foi buscar o empate, teve bola na trave, teve chegadas mais perigosas. Então, assim, a gente viu um bom jogo do Corinthians contra o Galo na Arena MRV, que eu não sei como o Galo não terminou com pelo menos 10 jogadores em campo ali, e o Corinthians foi melhor, perdeu chances, né? Se aquela bola do Thales cai no pé de qualquer outro jogador ali, era diferente. Então, por isso que eu falo de chegar um cara de frente, não só pro Thales, mas pro lugar do Hector também, que desculpa, fraquíssimo, nada o credencia para estar jogando no Corinthians. Como o Fábio bem comentou aí, entraram os meninos também, o Kaique quase fez um golaço, ele entrou mais nervoso, achei, né? Tem um domínio que ele vai dar, que a bola escapa, vai para lateral, ele vai dar um toque para trás que ele erra também. Mas uma chance é que você vê que o moleque não tem medo, ele foi para cima, chutou, aquela bola que sobe e cai rápido, né? Quase fez um gol ali também.
Então é isso, tem que entrar também a molecada com personalidade. Dizem que tem um menino de 17 anos, Cauê Furquim, alguma coisa assim. E assim, se o moleque tá pronto, testa. Teste algum jogo aí. Aproveita que o calendário nos exige muito, é a hora de colocar. E assim, tô contigo nessa questão do Dorival, acho que ele tá pressionado sim, Vladão. Acho que, como você bem disse, se ele não tivesse inventado tanto, como por exemplo, aquele jogo, acho que o Novo Horizontino na Arena, que a gente ganha no final com o gol do Yuri, o Ranielli pisando na área direto, o Carrilho entrando para, como eu falo sempre, para correr junto com o Bandeirinha na linha lateral, ou se é também o Martinez, depois entrou e fez a mesma função. Faz o simples, faz o que estava funcionando, entendeu? Talvez, como a gente falou, não teria mandado o Ramon Emiliano embora, mas uma vez que mandaram, a gente olhando o trabalho que foi feito, faz o que estava funcionando com eles, não precisa querer inventar a roda, não. Faz o simples, faz o arroz com feijão, que as coisas vão voltar, pelo menos aos eixos ali. O elenco titular, se a gente tiver todo mundo bem, não é um elenco ruim, não é um elenco ruim mesmo. Não acho que é um elenco que briga para ser campeão, mas também não acho que é um elenco tenebroso. Acho que tem piores. Me incomoda, por exemplo, o nosso rival da Vila Sônia lá ter 2 vitórias do Campeonato Brasileiro e ninguém fala nada, mano. Por isso que não cai. Essa que é a verdade. Esse cara tem 2 vitórias no campeonato e ninguém fala nada. Você não vê, não é notícia, mano. Por isso que os caras não caem. Porque se é o Corinthians com 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, a CNN Internacional tá na porta do Parque São Jorge, mano. A gente já falou isso várias vezes aqui. Então, assim, vamos supor que a gente vença o Bragantino e empate com o Ceará fora. Se eles tropeçarem, eles vão jogar contra nós totalmente pressionado. E a gente sabe que é uma torcida que joga contra. Se o Corinthians joga de forma inteligente no Morumbi, a própria torcida dos caras joga contra eles, entendeu? A questão é que o Corinthians entra no Morumbi para fazer um treino e os caras entram para jogar uma final. É por isso que a gente vê esses resultados aí, né? E aí queria saber do Fábio, principalmente, Vladão, agora que a gente já está aí com quase 40 minutos de resenha, quero saber como é que foi participar da resenha com a gente, falar desses assuntos, porque aqui nessa parada não tem muito assunto, a gente não quer ficar falando, pô, mas tal cara vai sair, tal cara vai chegar, porque acho que é desnecessário, não tem nada concreto ainda. O próprio Osmar Stab, ele falou que nesse momento não tem nenhuma proposta na mesa, mas, na verdade, antes de perguntar da resenha, é, nesse imbróglio todo aí de Nike e Adidas, sabe? Você não acha que a Nike demorou muito para acordar ou para se mexer, para querer provar que quer continuar no Corinthians? E olhando a situação hoje, você fecharia com a Adidas ou esperaria a Nike e daria uma segunda chance para a Nike aí? Só uma coisa, rapidinho. Ô, Fabião, não quero te cortar. Vai lá. Eu quero que você responda essa pergunta, mas antes disso, pensa bem, porque você tá bonito com essa blusa, hein, mano? E ela é da Nike. Pensa bem no que você vai falar. Tá olha que coisa mais linda essa aí, hein, velho? Você é louco, Bom, vai. como bom admirador aí do canal, eu já sei a posição de vocês e a minha é a mesma também. Eu torço para que continue com a Nike. Demorou para realmente eles acordarem, precisou ter uma proposta quase na mesa aí da Adidas. E só que a Nike pisou muito na bola também, né? Então eu espero que, caso siga com a Nike, que eles tenham realmente consciência do time que eles estão, né? A gente ia procurar a camisa All Black aí, a All Black não tinha, né? Faltava material. Então, para que isso não aconteça de novo, eu torço para que continue com a Nike, sim, tá? É uma parceria aí de 20 e poucos anos já, né? Não me lembro ao certo, mas de 20 e poucos anos. E torço para que continue, tá? Então, 23 anos, talvez, né? 23. O primeiro 22? ano é 2003. Perde o brasileiro pro Santos com a Topper e 2003 já é a Nike. Ganha o Paulista Nike com a preta listrada da Pepsi Twist. Linda aquela camisa. Linda. Obrigado, Liedson, Jorge Wagner e Gil. E nossos fregueses eternos também, né? Então, torço. E já emendo aqui a resposta também de como foi participar também. Fabião, a casa é sua, pelo amor de Deus. Opa, vai. Fica à vontade, então, tá em casa. Então, vou dizer que, olha, é mais fácil assistir, viu? É mais fácil assistir, porque dá um frio na barriga, apesar da gente estar aí sempre envolvido, prestando atenção nos jogos, parece que quando a gente vai ter que falar alguma coisa aqui na resenha, parece que some um pouco os dados, fica as tranquilo, coisas. Pô, fica tranquilo. Mas assim, foi uma experiência ótima, tá? Vocês também foram aí excepcionais, me deixaram muito à vontade. Então, eu tinha prometido para minha filha Júlia, né, que é uma corintiana, assim, que
vocês depois precisam conhecê-la. E eu falei, olha, gente, então se inscrevam no canal, deixem seu like, tá? Porque compartilhem, avisem a comunidade corintiana desse projeto. Então, bom, agradecer demais pelo convite, pelo fato de vocês terem me convidado. A gente foi trocando algumas mensagens no off. Eu fiz uma conta no Instagram só para poder ter contato com vocês, quando o Fê falou naquele dia, né? De que poderia dar essa oportunidade para a gente. Então, comecei uma conta ali rápida no Instagram para poder seguir. Então, muito obrigado mesmo pela confiança, pela parceria. Vai Corinthians, né? É isso aí. E, Vladão, só vou dar uma opinião, viu? Porque, assim, eu falo da Nike porque eu acho realmente os materiais da Nike, tênis, roupa, tudo mais bonito que da Adidas mesmo. Mas, de coração, a Nike, para mim, só se mexer depois que sua principal concorrente vem com uma proposta concreta para nós, aí sinto muito, tarde demais. Que vem as 3 listras. Eu até entendo, a gente até citou, nem lembro mais se foi no off ou foi no on, mas só vou falar uma coisa para os amigos corintianos que nos escutam até agora, hein? Entrem no site da Adidas, vá no campo de busca e escrevem Flamengo. Escrevam Flamengo. E aí você vê o que tem de coisa do Flamengo lá. Agora, imaginem aquilo pro Corinthians. Só isso que eu falo. Escrevam Flamengo no campo de busca no site da Adidas e olha o que tem pros caras. E nós que vamos num patamar acima deles, pelo que estão falando, sim, a gente já sabe quanta coisa vai vir para nós. Eu vou até fazer essa pesquisa também, mas, enquanto eu não faço, eu vou dizer uma parada assim, quanto a Adidas e Nike, bem rápido. A gente citou, e é um amigo que a gente tem também, e foi ele que trouxe o Fabião para perto de nós, então gratidão eterna ao Kaká Catalão, que eu vi um vídeo que ele fez sobre a Nike, e que é um absurdo. Mandarem fazer 150 mil camisetas ao Black para a torcida do Corinthians é um espanto, porra. A torcida do Corinthians é a que mais consome o clube nas Américas aí, enfim. Então, é patético o que o Fê acabou de falar. Vai até na linha de uma parte do vídeo do Kaká, que é isso, tipo, como que espera o maior concorrente chegar para se mexer e tal. Concordo, né? A gente, e como o maior clube do país, a gente tem que ter um certo orgulho, sim. Mas, se a Nike demorou, esperou a Adidas, o caralho, chegar e fizer uma proposta decente pro Corinthians, primeiro, cobrindo o que a Adidas está oferecendo, segundo, tratar o Corinthians como ele merece, então esse monte de produto que deve ter no site da Adidas Flamengo, que tenha para o Corinthians na Nike, até mais, que a Nike se proponha a fazer isso, eu sou a favor de manter a Nike. Eu sou a favor de, tipo, chegou em tudo, chegou tarde, mas chegou em tudo, fica aí. Mantém com nós, e aquela coisa assim, o Corinthians é o seu principal produto. Foda-se o LeBron James, o caralho, é o Corinthians, porra. Então, foca no Corinthians, pelo menos aqui nas Américas aí, e até para vender mais produto fora, enfim. Se a Nike chegar e tratar o Corinthians como tem que ser, sou a favor da Nike. Agora, qualquer coisa menos do que a Adidas, eu também sou a favor de pensando no bem do Corinthians. Em direitos iguais, eu mantenho a minha ideia de Nike. Eu vou só também já falar sobre a participação do Fabião para passar para o Fê, para fazer as considerações finais. Fabião, muito obrigado mais uma vez, foi muito bom, cara, que você possa voltar em muitas outras oportunidades. Você falou que ficou nervoso, saiu super bem, mano, de verdade. Você vai ver, a galera vai comentar, sua filha vai assistir, ela vai te elogiar, porque você foi muito bem mesmo. Clareza para falar, muito corintiano, e é isso. Obrigado, Fê, mais uma vez. Lucão, um abraço. Sempre bom, mano. Já falei para vocês, mesmo na correria aí, acabei de chegar, mano, cheguei, coloquei um boné e uma camiseta, porque eu tava com uma cara de acabado e sentei aqui. Foi literalmente isso, mas é um prazer. Muito obrigado mesmo, meus amigos. Fê, vai lá. É isso aí, só queria falar que assim, a partir do momento que a Nike manda representante viajar para os Estados Unidos para pedir mais verba, é porque os caras já não estão chegando na proposta. Então, sinto muito, tarde demais. Essa que é a verdade. Infelizmente, deu o que tinha que dar. Então é isso, Fábio. Como o Vlad bem falou, portas abertas sempre que quiser participar, e a gente vai te chamar para participar também, aí você tem que voltar quando o Lucão estiver aqui também. Então, obrigado de coração, espero que tenha gostado de participar com a gente, vamos mantendo contato aí. Vladão, obrigado de novo. E para você que chegou até aqui na resenha, que nos ouviu aí, seja no trânsito, seja trabalhando, nesse pré-feriado aí de Corpus Christi, que eu espero muito que volte a ser o Porcos Triste na quinta-feira. Siga a gente aí, curta, compartilhe com os amigos corintianos, dá essa moral para nós. De coração, quando tem um inscrito aqui com a gente, é o que a gente sempre falou,
Se a gente atingir um corintiano, a gente está feliz. A gente não quer ter 1 milhão de seguidores e ficar com um monte de opinião que vai contra tudo aquilo que a gente prega. Se a gente tiver poucos seguidores, mas os bons, aqueles que compartilham do corintianismo junto com a gente já está muito feliz, e o Fábio é um desses casos. Então, Igor e João Gabriel, estamos esperando vocês também. Chamem a gente no Instagram. Estamos de cara nova, estamos com um logo novo do Balança Timão agora. Espero também que quem chegou até agora tenha gostado do nosso logo. Chegou a ver, Fábio? Gostou do novo logo? Eu vi, até curti lá, achei bem legal, ficou bem bom, viu? Parabéns aí. Show de bola, show de bola. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Até a próxima e vai Corinthians. Valeu. Vai Corinthians. Vai É Corinthians. nóis. Valeu.